entrevistado é procurador da República e coordenador da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Olá, procurador. Olá, Caio. Olá. É um prazer, uma alegria estar com vocês aqui nesse programa, no Ponto, na CNN. Muito obrigada, procurador. Eu vou começar então com a primeira pergunta, vou direto ao ponto. Procurador, o presidente Jair Bolsonaro, ele foi eleito com uma defesa ampla da pauta anticorrupção. Arrastou junto com ele o grupo de apoio à Operação Lava Jato ali durante a campanha. O governo está cumprindo essa promessa de combater a corrupção? Renata, em primeiro lugar, o presidente não é a pauta anticorrupção. A pauta anticorrupção foi uma onda que existiu, um movimento da sociedade, uma demanda por mais integridade na vida pública, e o que aconteceu foi que o presidente Jair Bolsonaro, ele surfou essa onda. Ele não é a onda. A onda, como bem coloca um colega nosso, o Carlos Fernando, que atua na Lava Jato, ele coloca que a onda não é responsável pelo seu surfista. E a partir do momento em que ele surfou essa onda, que ele se apegou a essa pauta, que ele assumiu esse compromisso público enquanto candidato na corrida presidencial, a expectativa legítima da sociedade é que ele honrasse essa pauta. Independentemente dele ter surfado a onda, dele não ser a onda, se ele abraçou essa pauta, o mínimo compromisso que ele tem é de se desincumbir daquilo que ele prometeu. Agora, não é isso que a gente tem visto nesses últimos 2 anos. E a saída do ex-ministro agora, Sérgio Moro, deixa isso muito claro quando ele sai apontando uma possível interferência ou tentativa de interferência em investigações. Quando nós caminhamos contra a corrupção ao longo desses últimos 6 anos, nós falamos que o que nós precisamos são investigações robustas, claras, sem interferência política, livres de interferência, e nós precisamos também da aprovação de reformas contra a corrupção. E nós vemos que esses 2 pontos não estão evoluindo ao longo desses últimos 2 anos. Deltan, você faria uma comparação do combate à corrupção neste governo, com o combate à corrupção, com as medidas de combate à corrupção no governo Michel Temer e com as medidas de combate à corrupção no governo Dilma Rousseff? É possível fazer um comparativo onde vocês, da Lava Jato, vocês investigadores, tiveram melhores condições para trabalhar? É possível fazer um comparativo, sim, Caio, no tocante à evolução das medidas anticorrupção, da aprovação de propostas anticorrupção, porque a evolução foi praticamente nenhuma nos 3 governos. O que nós temos é uma grande demanda por mudança. Nós tivemos 3 grandes pacotes anticorrupção que surgiram para atender essas demandas da sociedade. O primeiro foi chamado das 10 medidas contra a corrupção, foi elaborado a partir do Ministério Público, com a contribuição de diversos especialistas. O segundo foi chamado de Novas Medidas Anticorrupção, foi liderado pela Fundação Getúlio Vargas e pela Transparência Internacional. Participaram mais de 200 especialistas e esse grande pacote, chamado de Novas Medidas, ataca a corrupção em 12 frentes diferentes. Um terceiro pacote foi o pacote anticrime, proposto então pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro. Agora, o que aconteceu foi que nenhum desses 3 pacotes, especialmente na parte anticorrupção, passou no Congresso. Mesmo o pacote anticrime que foi aprovado, a parte anticorrupção dele foi retirada do pacote, passou quase nada, passou basicamente ali com fisco alargado, uma ou outra regra, mas o grosso do pacote, que buscava fazer uma mudança mais drástica em relação à corrupção no Brasil, também não passou. E qual é a lição que a gente tira disso tudo? A lição é que não tem atalho, que a gente não vai conseguir mudar as regras que regem o poder público, que regem políticas, regras que permitem a grande impunidade da corrupção política, sem antes a gente, como cidadãos, a gente mudar os políticos que estão lá. E eu não estou falando de votar em pessoas de direita ou de esquerda, não. Estou falando de votar em pessoas que, independentemente da preferência ideológica, estão comprometidas com a integridade, que estão comprometidas com a pauta de corrupção e que, é claro, têm um passado limpo e apoiam a democracia. Procurador, eu quero insistir nesse ponto porque o Caio traz o que houve em governos anteriores e faz uma referência, inclusive, com um discurso que foi muito trabalhado pelo Partido dos Trabalhadores enquanto esteve no poder, de que medidas que foram encampadas, apoiadas por aqueles governos, Lula e Dilma, acabaram possibilitando o surgimento de uma operação do vulto da Lava Jato, né? O fortalecimento da Polícia Federal lá atrás, outras medidas geralmente costumam ser elencadas. O senhor entende que em governos anteriores, de fato, houve avanços que não há neste governo? Esse discurso teve 2 perspectivas. A primeira de avanços e a segunda de uma suposta inexistência de interferência nas investigações. Vamos olhar para cada uma dessas abordagens, tá? Em primeiro lugar,
os avanços. Os avanços são frutos do mais longo período democrático brasileiro. A gente só tem o combate à corrupção no país porque a gente tem democracia. Esse é o pressuposto básico do combate à corrupção. Onde existem ditaduras, não existe combate à corrupção. Existe, sim, intimidação, violência, interferência nas investigações. Esse é o pressuposto mais básico. E essa evolução vem desde a Constituição de 88. A Constituição de 88, ela fortaleceu o Ministério Público, ela fortaleceu a Polícia, fortaleceu a Receita Federal e permitiu a criação de estruturas inéditas, como a Controladoria Geral da União, como o COAF, no âmbito, então, do Ministério da Justiça, hoje do Banco Central, que atua identificando movimentações atípicas, permitiu a criação do DRCI, que é o Departamento de Cooperação e Recuperação de Ativos, isso a partir lá de trás, de 1988. Em seguida, vieram a Lei de Improbidade Administrativa, em 92, veio a Lei de Interceptações Telefônicas, em 96, a Lei contra a Lavagem de Dinheiro, em 98, veio a assinatura do Brasil e a participação na Convenção contra a Corrupção da ONU, de 2003, e houve uma série de evoluções. Essas evoluções não são evoluções propriamente de um governo, mas são um amadurecimento civilizatório. Teve evoluções que aconteceram pré-governo do PT, teve uma série de evoluções que aconteceram no governo do PT. Mesmo duas evoluções essenciais que aconteceram no âmbito desse governo do PT, que aconteceram em 2013, que foi a aprovação da Lei das Organizações Criminosas e da Lei Anticorrupção, que foram instrumentos essenciais na Lava Jato, essa aprovação aconteceu não pelas mãos de um presidente, aconteceu pelas mãos do Congresso. E mais, aconteceu pelas mãos do Congresso porque existe um amplo movimento da sociedade. Aconteceu em decorrência especificamente das manifestações de junho de 2013, em que a população foi às ruas, chegou a entrar no Congresso Nacional, demandando, inclusive, um combate à corrupção mais eficiente, o fim da corrupção. Essa era uma das pautas centrais dentre as bandeiras das manifestações de junho de 2013, e com uma resposta a essas manifestações, o Congresso Nacional buscou identificar o que estava em trâmite e que poderia ser aprovado, e então foi aprovada a Lei contra Organizações Criminosas e a Lei Anticorrupção, que permite a punição de pessoas jurídicas que se envolvem em crimes de corrupção. Ou seja, nós tivemos um amadurecimento, isso não pode ser creditado a um governante ou outro governante. Eu acredito que é fruto de um avanço civilizatório dentro de um ambiente democrático. De novo, é essencial que a gente tenha um ambiente democrático para a gente amadurecer a pauta de corrupção. Isso é um pressuposto. O segundo enfoque desse debate é o argumento de que os governos anteriores supostamente não teriam atrapalhado as investigações. Mas quando a gente olha, mesmo aquilo que foi noticiado pela imprensa, a gente não vê que foi isso que aconteceu. Houve uma série de movimentações em bastidores, por exemplo, com pessoas relevantes da República falando em estancar a sangria, em buscar um acordão com o Supremo, com tudo, em buscar acabar com a Lava Jato. Houve interceptações telefônicas que falaram de movimentações buscando alcançar ministros do Supremo e buscando influenciar ministros do Supremo. Eu acredito que quando você tem uma grande investigação que coloca em risco pessoas que são donas do poder econômico e político, que tem as rédeas do nosso país, porque essas pessoas cometeram crimes graves, desviaram dinheiro público, essas pessoas vão buscar usar os instrumentos que têm à sua disposição para se proteger. Eu acredito que se não interferiram nas investigações em momentos anteriores, foi só porque a sociedade protegeu a Lava Jato. A sociedade foi às ruas, mostrou um amplo apoio à Lava Jato, mostrou que é o momento de buscar mais integridade na gestão da coisa pública, e isso protegeu essa grande investigação. Doutor, por que você acredita, quais pontos você coloca como claros para você que o atual governo do presidente Jair Bolsonaro não tem como prioridade o combate à corrupção? Não sei se você se refere ali àquelas mudanças do COAF, as interferências na Receita, quais pontos você elenca que demonstrariam essa sua avaliação? Quando a gente olha o combate à corrupção e a expectativa que a gente tem primeiro a expectativa de que as instituições do Estado possam trabalhar livres de qualquer interferência política. A máquina do Estado de investigação, de repressão de crimes, não pode, não deve ser um instrumento para proteger amigos e para perseguir inimigos. Esse é o primeiro ponto. Quando existe um risco de interferência ou se noticia uma possível tentativa de colocar em cargos-chave pessoas para interferir em investigações, isso coloca em risco não só a investigação, isso coloca em risco todo o sistema de corrupção, porque isso passa a permitir que poderosos usem a máquina para se proteger de investigação de crimes, quando essas investigações devem ser técnicas, devem ser imparciais, devem ser apartidárias. É um trabalho técnico de Estado e não de governo. Num segundo enfoque, num segundo campo, se a gente quer reduzir a corrupção política no Brasil, a gente precisa mudar as regras do jogo. Não adianta simplesmente determinadas operações. Se a gente não tiver mudanças nas regras que facilitam, que estimulam, que criam um ambiente mais propício à corrupção, a gente vai continuar tendo uma grande corrupção, seja na Petrobras, seja na área de saúde, quando vem uma pandemia, com a aprovação, com a escolha em licitações de empresas inadequadas, desperdício de recursos públicos na área de saúde, quando a gente mais precisa.
Então, a gente precisa mudar as regras do jogo. E o que veio para mudar essas regras do jogo? Veio o pacote anticrime com uma série de regras anticorrupção. Esse pacote anticrime não foi uma prioridade do governo, foi uma prioridade do Ministério da Justiça, e quando foi aprovado, teve uma inserção nele de uma série de regras que prejudicam o combate à corrupção. Regras que mudaram a prisão preventiva, regras que mudaram a colaboração premiada, e esses dispositivos poderiam ser vetados, não foram. Além disso, teve a passagem de uma lei de abuso de autoridade que intimida, tem por efeito intimidar investigações legítimas contra pessoas poderosas. Regras ali deveriam ter sido vetadas, não foram vetadas. Para além disso, nós temos ainda a necessidade de uma reversão da decisão do Supremo Tribunal Federal que proibiu a prisão em segunda instância. Foi uma decisão por apertada maioria, de 6-5, e se a gente quer ter uma perspectiva de responsabilização de pessoas poderosas que praticam crimes graves no nosso país, a gente precisa de uma justiça que seja minimamente eficiente. E isso depende da possibilidade de prisão após segunda instância, o que está em consonância com todas as regras de direitos humanos dos países ao redor da Terra, países democráticos, países que são berços de direitos humanos. E isso não tem se mostrado igualmente uma prioridade do governo. Ou seja, se esse governo assinalou, ou se ele acenou para o combate à corrupção, se ele se comprometeu com isso, com palavras, ele tem que fazer isso agora com ações. E não é isso que nós temos visto. Agora, um ponto muito importante que eu tenho ressaltado ao longo dos últimos anos é o principal campo, o principal terreno do combate à corrupção não é propriamente o Poder Executivo. Ele tem um papel relevante em razão do seu poder, da sua influência, da sua voz. Agora, o principal campo do combate à corrupção hoje no Brasil é o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional. Esses poderes também precisam dar uma contribuição, mas infelizmente não é aquilo que a gente tem visto também ao longo dos últimos anos. Eles têm, claro, buscado desempenhar seu papel, têm cumprido parte relevante dos seus papéis, eles devem ser protegidos, jamais se deve buscar o fechamento, atacar as instituições devem ser preservadas. Agora, o exercício da crítica, e nesses termos que a gente tem se manifestado na Lava Jato ao longo dos últimos anos, o exercício da crítica respeitosa é um método, é um mecanismo de aperfeiçoamento justamente das instituições. E é isso que a gente busca quando a gente aponta as falhas da atuação dessas instituições, especificamente no tocante à grande corrupção política. Procurador, o senhor há pouco citou o apoio na sociedade como um motor para que, por exemplo, lá atrás o Congresso tivesse aprovado leis que possibilitaram, inclusive, a Lava Jato ter alcançado seus objetivos, ter tomado o tamanho que tomou. E agora também o senhor rememora aí uma legislação aprovada e que não foi a contento do que, no entendimento do senhor e também de outros integrantes do Ministério Público. A Lava Jato perdeu o apoio popular que ela tinha ou o Congresso não está mais sensível aos apelos dessa parte da população que gostaria de ver, né, um combate à corrupção avançando? Renata, nas últimas pesquisas que saíram, que nós vimos, nós identificamos que existe um grande apoio, um apoio massivo da sociedade à pauta anticorrupção. Existe um apoio massivo da sociedade ao combate à corrupção. Agora, como toda pauta, essa é uma pauta que cansa. Veja que no começo da Lava Jato a gente revelava desvios de 10, 20, 30 milhões de reais, às vezes 100, 200 milhões de reais. Isso era tudo novidade, as pessoas consideravam isso valores estratosféricos. Hoje em dia, a gente faz novas acusações em relação a 10, 20, 30 milhões de reais, as pessoas olham e dizem, mais uma. Veja que o tema perdeu o teor de novidade, perdeu o impacto, perdeu a passagem do tempo, as pessoas, infelizmente, muitas vezes acabam passando a considerar normal aquilo que é anormal. A gente não pode perder a nossa capacidade de nos indignar com a injustiça. Nós não podemos perder a nossa capacidade de nos mobilizar por uma boa causa, mesmo com o decurso do tempo. Vejam que a vitória em causas sociais muito importantes, como a abolição da escravatura, que dependeram de uma grande mobilização social, foram vitórias que demoraram, lutas que demoraram décadas. A gente precisa perseverar se a gente quer alcançar esse objetivo. Então, eu vejo que o suporte à causa anticorrupção continua a existir, mas não com aquelas manifestações fortes, com manifestações tão presentes como antes. E a pauta, com o passar do tempo, mudou. A pauta hoje, e a principal prioridade do país, a meu ver, mudou do combate à corrupção para problemas que estão intimamente relacionados à vida, como esse grande problema da pandemia, e com a própria questão da democracia, a importância da gente reafirmar a democracia. Eu não acredito que a democracia esteja sob risco imediato, mas ela é um valor que precisa ser cultivado.
as pessoas há 3, 4 décadas lutaram pela democracia do país e as novas gerações muitas vezes acabam esquecendo o valor que tem a democracia, o valor da liberdade de expressão, o quanto o fim da democracia acarretaria riscos, não só a liberdade de expressão, não só a alternância do poder, mas riscos a coisas básicas, como existem países, ditaduras hoje, que prevêem decapitação, pena de morte, que promovem censura, proíbem pessoas de verem filmes específicos do cinema, violência, intimidação. Da democracia depende o exercício mais básico das nossas liberdades. Por isso, e é um aspecto muito importante para a gente perceber, o exercício da nossa liberdade de expressão e crítica para fechamento de instituições é um exercício autofágico da liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão e crítica e a exigência nossa de aperfeiçoamento das instituições depende justamente da democracia, porque é só na democracia que existe essa liberdade de expressão e crítica. Por isso nós precisamos, nesse momento, mais do que nunca, reafirmar a importância da nossa democracia, dos nossos valores, do respeito à diferença, do diálogo, da crítica ser exercida de modo respeitoso e de acordo com o pacto social que existe no Brasil, que é a nossa Constituição. Deltan, você acha que no momento em que o ex-ministro Sérgio Moro deixa a Lava Jato e entra no governo do presidente Jair Bolsonaro, ele colocou em xeque a parcialidade da Operação Lava Jato? Eu não concordo com essa afirmação, Caio. A Lava Jato não é fruto de uma pessoa, não é fruto de Sérgio Moro, não é fruto de Sérgio Moro e Deltan, não é fruto de Sérgio Moro, Deltan e policial X, policial Y, procurador Y, não. A Lava Jato é um conjunto de instituições com inúmeras pessoas dentro de cada instituição trabalhando pelo combate à corrupção de modo técnico, imparcial e apartidário. Essa é a Lava Jato. E a Lava Jato se desenvolveu ao longo de 6 anos com apoio de N órgãos públicos. Vejo que só na força-tarefa de procuradores do caso Lava Jato em Curitiba, nós somos 14 procuradores e, ao todo, contando com servidores, estagiários, somos mais de 60 pessoas. Existe um outro número significativo de agentes na Polícia Federal, na Justiça, além dos juízes que atuam nesse caso, tem todo um grupo de servidores, existem os desembargadores do segundo grau, os ministros das instâncias superiores, nós temos Controladoria Geral da União, COAF, temos ainda o Tribunal de Contas da União, temos a Receita Federal em diferentes dimensões, inclusive no Escritório de Inteligência, Pesquisa e Investigação, uma série de instituições que somaram esforços nesse caso. A saída do ex-ministro Sérgio Moro foi a saída de um integrante dessa grande equipe de agentes públicos que acabou se tornando um símbolo, uma expressão desse esforço conjunto de um grande número de atores em prol dessa causa. Agora, a saída dele não acaba com esse esforço prossegue. Em 2019, aliás, nós tivemos números recordes na Lava Jato. Nós tivemos o ingresso para os cofres públicos de 1,6 bilhão de reais. Isso foi o recorde de ingresso dos cofres públicos e recuperação ao longo da operação. Nós tivemos acordos que superaram 2 bilhões de reais. Nós tivemos o maior número de acusações criminais oferecidas em todos os anos da Lava Jato, foram cerca de 30 acusações criminais, quase 50% a mais do melhor ano, em que a gente ofereceu 21 acusações criminais. Ou seja, é um trabalho que continua e continua em pleno vapor. Agora, na pandemia, houve uma suspensão provisória de buscas e apreensões desde o começo da pandemia. Em razão da necessidade de nós entendermos esse problema de saúde, nós vemos como continuar a fazer esse trabalho de modo a preservar a saúde das pessoas e não causar riscos adicionais. Mas, uma vez equacionado isso, nós vamos e estamos continuando o nosso trabalho. Aliás, o que parou ao longo da pandemia foram só buscas e apreensões e atuações ostensivas. O nosso trabalho na Procuradoria, realizando investigações, quebrando o sigilo fiscal e bancário, analisando documentos, fazendo links, elaborando denúncias e assim por diante, continua a acontecer com um passo muito consistente. Procurador, de qualquer forma, Sérgio Moro, como o senhor bem disse, né, ele se tornou um símbolo dessa operação, que de fato tinha aí muitos braços, mas ele, aos olhos da população, virou a cara da Lava Jato. E o que se deu na prática foi que a Lava Jato, ela atingiu diversos partidos, mas notadamente o PT e o PMDB, que foram os antecessores de Jair Bolsonaro na presidência da República, e o ex-ministro Sérgio Moro optou por aderir ao governo em curso. Considerando até o que o senhor expôs agora, né, da dificuldade deste governo de se comprometer com a pauta de combate à corrupção, o ex-ministro Sérgio Moro errou ao acreditar em Bolsonaro?
Renata, eu não posso fazer uma avaliação da conduta e da decisão que é muito pessoal que o ministro Sérgio Moro, ex-ministro Sérgio Moro, tomou lá atrás quando ele decidiu abandonar a toga. Agora eu consigo passar uma percepção de quem trabalha dentro do caso e de quem trabalha nessa área há décadas, tá? Eu ingressei no Ministério Público em 2003. Eu cresci ouvindo minha mãe dizer que aquilo que a gente planta, a gente colhe. Embora tenha visto casos de impunidade ao longo da minha juventude, tenha visto casos como anões do orçamento revelarem grandes escândalos da corrupção, inclusive com empreiteiras que depois apareceram na Lava Jato, inclusive com políticos que depois apareceram na Lava Jato, esses casos acabaram em plena impunidade. Eu achava que nos meus casos seria diferente. Passei a trabalhar de modo consistente. Em 2004, enfrentei meu primeiro grande caso de corrupção. Descobrimos dezenas de laranjas, esquema de fantasmas em assembleias legislativas, que são modos de desviar dinheiro muito parecidos com as rachadinhas, só que o funcionário fantasma não é um racha do salário, simplesmente o funcionário não vai trabalhar, ele sequer sabe que o seu nome está lá, um deputado, alguém insere o nome dele como se fosse um funcionário e desvia o dinheiro. Identificamos mais de 70 laranjas, mais de 70 funcionários fantasmas na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Passados aí 16 anos dessa descoberta, de provas consistentes em relação a esse esquema, nenhuma pessoa foi punida e nenhum centavo foi recuperado. Tivemos um outro grande caso, Banestado, mais de 680 pessoas acusadas em 2005. O que nós tivemos foi que, embora mais de 680 tenham sido acusadas, apenas pouco mais de 10 pessoas foram punidas. Em seguida, tivemos um outro grande caso em que pessoas foram condenadas, inclusive por corrupção, a cumprir mais de 40 anos de prisão cada uma. Contudo, cerca de 10 anos depois do começo desse caso, 10, 12 anos depois, o que aconteceu foi que as 3 grandes ações penais contra essas pessoas, condenadas a cumprir mais de 40 anos, os 2 casos prescreveram e um caso foi anulado. Mais uma vez, se assegurou plena impunidade. Essa é a minha história e eu atuava perante a corte do então juiz federal Sérgio Moro. A experiência dele é muito parecida com a minha experiência nesses casos. É uma experiência de fracassos na luta contra a corrupção. A Lava Jato ela foi um ponto fora da curva, Renata, mas ela não muda a curva. A curva do sistema continua lá. As regras que asseguram nulidades continuam lá. As regras que asseguram a prescrição continuam lá. Hoje que muda essa curva, hoje vai continuar tendo isso. Então eu entendo a visão dele de que é preciso realizar mudanças sistêmicas e de que depois de ele ter dado uma contribuição consistente, nesse caso, que foi um ponto fora da curva, era preciso avançar e dar passos adicionais. Eu compreendo também a perspectiva dele a partir do que aconteceu na Operação Mãos Limpas. Foi uma grande operação com resultados aparentemente significativos no começo contra a corrupção, foi muito parecido com a Lava Jato, revelou corrupção de poderosos às dezenas, às centenas, e o que aconteceu lá foi que o sistema político se rearranjou e passou a minar as investigações, passar uma série de leis, esse sistema passou a aprovar uma série de leis que esvaziaram as punições, que encurtaram prazos prescricionais para gerar mais impunidade e descriminalizaram algumas condutas que tinham sido punidas no âmbito da operação. E no resultado, conforme disse um dos juízes, um dos procuradores lá da Operação Mãos Limpas, apesar de vários, mais de 1.000 pessoas terem sido presas, acusadas, o que aconteceu foi que cerca de 100 pessoas foram punidas. Essa é a experiência que a gente tem olhando para o que aconteceu em casos similares à Lava Jato. Então, eu consigo entender o movimento que ele fez de dizer, se eu for ministro da Justiça, eu vou ajudar a proteger a Lava Jato, os resultados apontados contra mudanças, contra o esvaziamento, e eu posso avançar mudanças mais significativas de que depende a redução dos índices de corrupção no nosso país. Então, eu consigo compreender, sim, essa decisão. A partir do trabalho que ele fez ao longo de mais de uma década, eu acredito que essa decisão foi uma decisão tomada firmemente em cima dos pressupostos de melhorar o combate à corrupção, atuar de modo técnico. Agora, o que nós vimos desde então é que a promessa de combate à corrupção feita pelo governo não se traduziu em atos, não se traduziu em realidade. E ele acabou ficando com o pincel na mão. E quando ele viu condutas contrárias àquilo em que a gente acredita, contrárias àquilo em que ele acredita nesse combate à corrupção, o que nós vimos foi ele decidir sair desse... À luz do que Sérgio Moro disse ao anunciar que sairia do governo e também os depoimentos que se seguiram, o senhor está convencido de que houve tentativa do presidente Jair Bolsonaro de interferir na Polícia Federal? Renata, essa é uma questão para as investigações esclarecerem. Houve essa notícia a partir da saída dele, uma série de evidências foram relacionadas, foram levadas para a instrução daquele inquérito. Agora cabe ao Ministério Público, que atua nesse caso, ao Procurador-Geral da República, ao Supremo Tribunal Federal e às investigações revelarem o que aconteceu.
Deltan, na medida em que a Lava Jato criou aí um cenário de terra arrasada na política, atingiu praticamente todos os principais partidos tradicionais, o senhor considera que a Lava Jato é, de alguma maneira, corresponsável pelo surgimento e pela eleição do presidente Jair Bolsonaro e, consequentemente, pelo status que tem a política nacional hoje? Caio, a Lava Jato é uma atuação técnica contra a corrupção. Ela foi uma onda que foi muito além de agentes públicos atuando no caso. Ela foi um movimento, é uma atitude que fez acreditar que é possível sim punir, responsabilizar pessoas poderosas que praticam crimes graves no nosso país. Ela revelou o que acontece há décadas, não em um governo, mas há décadas, e estava escondido até então. Agora, qualquer candidato, qualquer político poderia ter surfado essa onda, qualquer pessoa poderia abraçar essa causa, que é uma causa suprapartidária. A responsabilidade dos políticos por escolher a pauta que eles abraçavam é deles, não é nossa. Nós não temos responsabilidade por que pauta cada candidato, cada político vai abraçar. Existiam, inclusive, outros candidatos que abraçaram essa pauta. Eu não acredito que foi essa pauta especificamente que conduziu o atual presidente ao poder. Ele tinha outras pautas também, pauta contra a violência, uma pauta mais conservadora, e foi a pauta que, eventualmente, um grande número de brasileiros acabou abraçando. Agora, a gente não se manifesta nem sobre a qualidade dessas outras pautas. A nossa pauta, a nossa atuação é uma causa. Nós não somos a favor nem contra nenhuma pessoa ou partido, nós atuamos em favor de causas. Causas que nós defendemos como instituição, como democracia e como combate à corrupção. Não, meu ponto é que na medida em que a Lava Jato acabou por apontar ali crimes da política tradicional, ela não permitiu que surgisse desses escombros aí que a Lava Jato revelou, um candidato antipolítica que acabou sendo eleito e que acaba também, de certa maneira, conduzindo o seu mandato, pelo menos no início, né, agora está um pouco mais tentando se ajustar contra a política tradicional. Então, muitas das dificuldades que a gente tem hoje em conflito contra poderes nasce desse perfil do surgimento de um candidato antipolítica que no governo acaba tendo uma dificuldade de fazer política e criando ali junto com os outros poderes um ambiente de instabilidade institucional no país. Cara, eu vou mais uma vez pedir permissão com deferência a essa possível argumentação, que eu acredito nem atua, né? Você está colocando uma posição para eu me manifestar, para eu discordar por duas razões. Em primeiro lugar, a Lava Jato apontou crimes praticados em uma série de partidos políticos. Apenas uma empresa apontou 415 políticos envolvidos em atos indevidos, vinculados a 26 diferentes partidos. Agora, cabe, em primeiro lugar, a essas pessoas, a esses políticos, a esses partidos, buscar uma reciclagem, buscar afastar pessoas envolvidas em atos ilícitos e promover uma pauta de integridade, uma pauta de corrupção. Contudo, infelizmente, não é isso que nós vimos. O que nós vimos acontecer foi que quase ninguém foi expulso dos partidos ou perdeu o mandato no Congresso Nacional, embora existissem provas robustas de corrupção envolvendo uma série de candidatos, uma série de políticos, então, com mandato. A gente não viu isso acontecer. E, além de não se depurar, o que aconteceu foi um engessamento da renovação política. O que se fez? Se aprovou um fundo bilionário que é distribuído não de modo uniforme entre os candidatos, mas é distribuído priorizando as pessoas que já estão em volta dos círculos do poder, estão em volta dos grandes caciques partidários. Veja que mais de 60% dos fundos da última eleição para o Congresso Nacional foi distribuído para menos de 10% dos candidatos. Basicamente, pessoas que então eram senadores, deputados, ou que já tinham sido. Então, esse é o primeiro aspecto. O que a gente vê aqui essa falha de renovação não é uma falha decorrente da Lava Jato, é uma falha que é de responsabilidade de quem está lá. Em segundo lugar, a Lava Jato ela jamais pregou uma antipolítica. Pelo contrário, em várias manifestações que nós fizemos, inclusive antes das eleições, ao longo dos últimos anos, sempre ressalta, o único caminho possível para a melhoria do nosso país é por meio da política, não tem atalho. Nós precisamos que pessoas deem passos à frente, nós precisamos que a sociedade participe de modo mais ativo na política, de modo apartidário, meio da cidadania, independentemente da ideologia. Nós sempre frisamos a importância da política, a importância de um envolvimento maior da sociedade. Em terceiro lugar, o presidente Jair Bolsonaro, ele não é uma pessoa propriamente antipolítica, ele está lá há décadas no parlamento. É uma pessoa que está há muito tempo e se ele criou esse discurso, essa narrativa antipolítica, foi algo que foi criado, a meu ver, que não corresponde à história que ele tem.
Então, eu discordo por essas 3 razões da tua afirmação. Agora, mais do que a gente discutir, é claro que é importante a gente entender o processo histórico, o que aconteceu, para a gente aprender e melhorar. Agora, o que é mais importante, ao meu ver, é nós entendermos o diagnóstico que a gente tem hoje e, a partir desse diagnóstico, a gente ver qual é a solução para o futuro, qual é o caminho que a gente tem que criar. Eu acho que esses últimos anos nos mostraram que não tem atalho. Se a gente quer um país melhor, a gente precisa, como cidadãos, de modo apartidário, a gente precisa se envolver mais na política, a gente precisa cobrar dos nossos governantes, a gente precisa exercer a cidadania de modo ativo, não só pela liberdade de expressão e crítica, com respeito ao nosso pacto comunitário, que é a Constituição. Nós precisamos ainda nos manifestar, e manifestações são legítimas, desde que pacíficas, protestos de rua são legítimos, desde que pacíficos, desde que respeitem o pacto comunitário, mas mais do que tudo isso, a gente precisa ainda exercer o voto de modo consciente. A gente precisa escolher políticos que têm um passado limpo, com compromisso com a pauta de integridade, e nós precisamos escolher pessoas comprometidas com a democracia, por meio de palavras e por meio das suas ações. Procuradora, a gente está fazendo um passeio aqui, né, sobre análise do momento, falamos um pouco do Legislativo, super importante analisarmos também o Supremo Tribunal Federal, mas queria um último ponto ainda sobre o Executivo. O senhor publicou um artigo recentemente e fez ali uma ampla lista de pontos que, no entendimento do senhor, hoje minam a confiança da sociedade no Executivo. Então, o senhor citou ali interferência na polícia, órgãos de persecução, possíveis ligações com milícia, disseminação de notícias falsas, ataques às instituições e a roubos verbais contra a democracia. Queria ouvir do senhor sobre 2 aspectos. O primeiro é se o senhor entende que há evidências consistentes do envolvimento de integrantes do Executivo hoje com milícias. Renata, eu apontei uma série de características e, de novo, eu não estou fazendo aqui uma análise, uma preferência, uma manifestação em relação à preferência por política pública A ou por política pública B. O que eu fiz nesse artigo, quando eu fiz essa manifestação, é defender simplesmente o nosso pacto comunitário com a Constituição e apontar atos ou possíveis atos que conflitam com esse pacto comunitário. Por exemplo, nós precisamos que políticas públicas sejam baseadas em evidências científicas. Nós não podemos concordar com que se defendam políticas públicas descoladas da ciência, descoladas da evidência científica. A defesa, por exemplo, do uso da cloroquina sem base científica não é algo com o que nós possamos concordar. E isso mina a confiança da sociedade no exercício do poder. Outro ponto, no artigo eu coloquei expressamente possíveis ligações com milícias e possíveis ligações com a disseminação de notícias falsas. Eu coloquei possíveis justamente porque isso tem por base uma série de notícias, algumas evidências, mas ainda não conclusivas e que são ainda objeto de investigação. Mas eu apontei outros pontos também. A notícia da possível interferência em investigações na Polícia Federal, a falta de um apoio concreto, a falta de corrupção, eu poderia ainda acrescentar, eu não mencionei no artigo, mas a falta de apoio a possibilidade de prisão após julgamento em segunda instância, que é uma pauta muito importante para a luta contra a corrupção e para a responsabilização de colarinhos brancos do Brasil, e nós poderíamos ir adiante analisando alguns outros aspectos que eu havia citado. Mas, de novo, eu não estou, ao apontar esses aspectos, eu não estou fazendo um exame de políticas públicas baseadas em preferências pessoais ou ideológicas. Não, eu estou apenas contrapondo fatos ou possíveis fatos noticiados, indicativos que existem em relação ao nosso pacto comunitário, dizendo nós precisamos preservar esse pacto comunitário. E se o Executivo não tem vinculação com aqueles fatos, ele tem que tomar uma postura clara contra aqueles fatos. Por exemplo, disseminação de notícias falsas. Se o Executivo não tem ligação com disseminação de notícias falsas, ele tem que assumir uma postura proativa, não só negando isso, mas afirmando os fatos verdadeiros. Mas, se o Executivo entender que não existe, que suas políticas públicas são baseadas em evidências, não faz evidências. A gente precisa clareza como cidadãos de que o nosso governo está atuando com base na realidade, com base em estudos, com base naquilo que tem de mais avançado. Do mesmo modo como os cidadãos esperam em todo mundo que os seus governos atuem. Agora, procurador, sobre os arroubos verbais à democracia, que é o segundo aspecto, o senhor entende que é algo que este governo traz, ou seja, era uma pauta que a gente não precisava se preocupar antes e agora a sociedade tem de debater? E o senhor entende que as instituições, e aí eu incluo, claro, o Ministério Público, estão dando a resposta adequada a essa situação? Renata, quando a gente
esses arroubos autoritários, a gente vê uma escalada de um discurso autoritário. E essa escalada vem preocupando conforme a escalada aumenta. Nós vimos uma série de participações do presidente em atos que pediram fechamento do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional, que pedem o retorno ao regime militar. Isso é contra, de novo, o nosso pacto comunitário, contra a Constituição. Para deixar de um modo muito fácil, muito leigo para as pessoas que nos assistem, é como se você, claro que guardasse as devidas proporções, porque é muito mais sério, muito mais relevante o contexto nacional, mas é como se uma pessoa se mudasse para um outro prédio, está indo morar no outro prédio, tem lá o estatuto de condomínio, a pessoa tem que respeitar o estatuto de condomínio ou buscar a mudança do estatuto de acordo com as regras do jogo. Ela não pode chegar lá e dizer agora não existe mais conselho fiscal, agora não existe mais síndico. Não, se ela quer mudança, ela tem que atuar de acordo com as regras do jogo. Em assembleia, mudando o estatuto, e não mediante força, não mediante pregação do fechamento das instituições que depende, mais uma vez, acho que é a nossa própria liberdade de expressão, a liberdade de atuação, o respeito aos direitos, o Estado de Direito e assim por diante, são todos conceitos ligados à ideia da democracia. Quando eu falo de arroubos autoritários, o que a gente vê foi uma participação em uma série de atos que pediram o fechamento, então, do Congresso Nacional, do Supremo. A gente viu falas como a fala de que teria chegado ao limite. A gente viu ainda uma afirmação de um ministro dizendo que se houvesse uma ordem judicial de apreensão do celular, as consequências poderiam ser imprevisíveis. Nós vimos um filho dizendo que não era mais uma opinião de se existirá uma ruptura, mas de quando existirá uma ruptura. A gente viu uma fala do presidente dizendo que ordens absurdas não se cumprem. Eu estou falando tudo de coisas que aconteceram agora, nas últimas semanas, que não aconteciam antes. Isso nos levou, inclusive, força-tarefa, a nos manifestar, mesmo antes da saída do ex-ministro Sérgio Moro, da sua posição, a gente se manifestou já de modo claro em defesa da democracia. Nós precisamos focar hoje na recuperação econômica, na preservação da saúde das pessoas, na integridade e diminuição da corrupção. E o único caminho legítimo que nós temos para isso é por meio da democracia e do aperfeiçoamento das instituições. Nós vimos também ataques à imprensa. A imprensa não é imune a críticas, como todos não somos imunes a críticas, mas a instituição imprensa, como a instituição suprema, deve ser preservada. Pessoas específicas podem ser criticadas, decisões específicas podem ser criticadas, mas a instituição deve ser preservada, deve ser respeitada, deve guardar uma reverência por essas instituições que selam o nosso pacto comunitário. Nós vemos ainda uma militarização da administração pública. Eu tenho um grande apreço aos valores e princípios que os militares defendem, que os militares têm, mas quando nós vemos que 9 ministérios são chefiados por militares, isso levanta algumas questões, como, por exemplo, não existem civis qualificados para estar nessas posições, por que a preferência por forças armadas? Isso gera um receio de que exista uma tentativa vamos dizer assim, de captura política das instituições militares. Eu tenho uma grande confiança de que as forças militares sabem o seu papel inclusive em relação à proteção da Constituição, do regime democrático, mas esse tipo de ação nos gera uma certa preocupação. Agora, dito isso, eu queria reforçar que essas preocupações todas que eu tenho são sobrepujadas pela confiança que eu tenho na força da nossa democracia, no nosso mais longo período democrático. As Forças Armadas já mostraram várias vezes que elas conhecem o seu papel de defesa da ordem democrática. Saiu uma pesquisa recente do Instituto da Democracia e mostrou que, ao longo dos últimos 3 anos, houve um decréscimo muito significativo das pessoas que suportam um golpe militar, que apoiam um golpe militar. Então, as pessoas que apoiavam um golpe militar em 2018 para combater a criminalidade girava em torno de 50%. Isso caiu pela metade, para cerca de 25%. Pessoas que suportariam hoje um golpe militar. Ou seja, houve uma queda muito drástica. As pessoas têm tomado cada vez mais consciência da importância da democracia, dos direitos, das liberdades que só a democracia pode proteger. Doutor Deltan, eu queria perguntar para o senhor sobre o Supremo Tribunal Federal. Nos últimos tempos, e especialmente em 2019, acabou revendo algumas decisões da Lava Jato ou mexendo em alguns dos pilares ali que ajudaram a sustentar a Lava Jato. Qual a sua avaliação? O Supremo Tribunal Federal tem ajudado ou atrapalhado o combate à corrupção? Em primeiro lugar, a ressalva que eu tenho que fazer é que as instituições têm uma série de papéis. E o fato de eu ter críticas específicas a determinadas decisões de determinados ministros, isso não significa que eu estou buscando o fechamento de instituição. Pelo contrário, isso seria um grande erro. Só para
a gente tem falado e falou no último bloco sobre defesa da democracia, e a defesa da democracia é muito importante, porque se você não tiver democracia, você simplesmente não tem alternância do poder. Se você não gostar de quem é o governante, então, não tem como mudar dentro dos canais adequados. E a falta de um mecanismo de alternância gera, em diversos países ditaduras ao redor do mundo, a gente tem cerca de 49 ditaduras apontadas ao redor do mundo, gera uma instabilidade política, conflitos inclusive armados, que geram uma instabilidade econômica. Isso é péssimo para os negócios, para as atividades econômicas, para a prosperidade do país. Além de tudo isso, existe nas ditaduras uma grande perda de respeito a direitos humanos e uma perda de outras liberdades. Eu até colacionei alguns exemplos para deixar muito didático para quem está assistindo, as pessoas leigas que não têm, às vezes, contato com o que acontece em alguns lugares. Na China, por exemplo, existe uma série de restrições a filmes que passam no cinema. E centenas de milhares de dissidentes políticos na China hoje estão em campos de reeducação pelo trabalho, ou seja, estão presos indevidamente. Na Mauritânia existe pena de morte por blasfêmia. Na Angola existe repressão a minorias étnicas. No Irã houve execução pública de homossexuais. Na Arábia Saudita, manifestantes que protestam são presos. E é um país que adota a decapitação como um tipo de punição. Ou seja, tem várias razões para a gente prezar, defender com um modo muito firme, consistente e amplo a nossa democracia. Agora, indo para o Supremo e para as decisões que foram prolatadas ao longo de 2019, especificamente na temática de corrupção. Nós vimos que houve uma série de retrocessos, Caio, na nossa perspectiva. Houve um grande retrocesso, por exemplo, que foi a proibição da prisão após decisão em segunda instância. Nós já falamos sobre isso no primeiro bloco, a gente pode até estender, mas eu vou para os outros, porque existem outros aspectos relevantes também. Existe uma outra decisão do Supremo, proferida também por uma apertada maioria no começo de 2019, que determinou que todas as investigações e processos que digam respeito à corrupção, quando parte do dinheiro vai investido em campanha eleitoral, deve tudo ir para a Justiça Eleitoral. Isso gerou dois problemas. O primeiro problema é o fato de que a Justiça Eleitoral ela não é especializada em apurações criminais complexas, não. Ela é uma justiça que não tem corpo de agentes públicos próprios, ela toma emprestados os juízes e promotores provisoriamente do Ministério Público Estadual, Federal e do Judiciário Estadual e Federal. Essas pessoas atuam não exclusivamente na Justiça Eleitoral, mas normalmente elas cumulam o seu gabinete, a sua atuação normal lá na Justiça Estadual, com a sua atuação na Justiça Eleitoral. E são pessoas que não estão especializadas em crimes de lavagem de dinheiro, em combate à corrupção. Como o ministro Barroso colocou no seu voto nesse caso, isso não é uma crítica à instituição, à Justiça Eleitoral. Isso é simplesmente o reconhecimento de que essa não é a vocação institucional dela, combater a corrupção. Ele falou que não é uma crítica a um oftalmologista você dizer que ele não é a pessoa mais apta para fazer uma cirurgia no fígado, por exemplo. E é nesse sentido que a gente faz essa crítica, mostrando um receio que a gente tem no impacto dessa decisão sobre o combate à corrupção ao longo dos anos, porque normalmente a grande corrupção política gera dinheiro que é investido não só no bolso político, mas também é investido nas campanhas eleitorais. Ele rouba e coloca dinheiro no bolso e coloca dinheiro na campanha. E, aliás, esse dinheiro na campanha faz com que exista um círculo vicioso, porque quanto mais dinheiro vai para a campanha, maior a facilidade dele ser reeleito. Isso faz com que exista uma proliferação e uma manutenção, uma radicação mais forte de políticos corruptos no ambiente político. Então, esse é um primeiro aspecto. Existe risco gerado por essa decisão em relação que determina a remessa de casos de corrupção para a Justiça Eleitoral em relação ao futuro, a novas investigações e casos. Mas mais do que isso, quando o Supremo Tribunal Federal tomou a decisão, ele determinou que esse novo entendimento fosse aplicado para o passado. Agora, o problema é que no passado não existia essa regra. Nós investigamos e processamos pessoas na Lava Jato segundo as regras do jogo. E não existia essa regra, ela não era uma regra do jogo. E quando o Supremo vem e estabelece essa nova decisão e aplica para o passado, isso gera a anulação de uma série de casos de corrupção. Vários casos podem ser anulados na justiça, porque eles não cumpriram essa regra que simplesmente não existia naquela época. Isso aconteceu, por exemplo, com o caso Passadina. No caso Passadina, se comprovou, o Tribunal de Contas da União apontou um superfaturamento na compra da refinaria de Passadina, Texas, pela Petrobras, um superfaturamento de coisa de 700 milhões de dólares, numa operação regada a pagamento de propinas. Para a gente enganar as provas que comprovavam esses pagamentos de propinas e a corrupção nessa operação de compra de Passadina, foi necessário vir provas de diferentes países, uma investigação complexa relativa a fatos de 2005, 2006 e 2007. E agora, em razão dessa decisão do Supremo, o caso foi inteiro anulado, foi abaixo.
E quando ele é inteiro anulado, a chance de prescrição, nesse caso, de plena impunidade, foi estratosfera, porque é um caso um pouco mais antigo. Doutor, e por que o senhor acha que o Supremo toma essas decisões? Olha, a minha percepção é de que várias decisões são tomadas sem ter uma perspectiva concreta do impacto que isso gera na realidade. Agora, eu não tenho como avaliar ou emitir opinião sobre a visão, a opinião, o motivo de cada ministro ao tomar uma decisão. Agora, o que eu vejo é assim, que objetivamente, analisando os efeitos dessas decisões sobre a pauta anticorrupção, elas promovem, facilitam muito a probabilidade de uma impunidade nos casos, como aconteceu no caso Passadina, e quando existe uma maior probabilidade de impunidade, isso, pela teoria da decisão racional, diz que os agentes ficam mais propícios a praticar crimes de corrupção. Porque se você não vai ser pego, você não vai ser punido, a corrupção passa a se tornar algo mais tentador. Então, e eu até agora abordei só 2 decisões, mas houve outras. Houve uma outra decisão, por exemplo, que mostra muito essa falta de percepção dos efeitos concretos da decisão, que foi tomada dizendo que quando existe réus delatores e réus delatados no mesmo caso criminal, o réu delatado deve ter o direito de falar depois do réu delator. O Supremo Tribunal Federal derivou essa nova regra do princípio da ampla defesa. E é papel do Supremo Tribunal Federal derivar regras e princípios constitucionais. Agora, o ponto é, essa regra não existia em lugar nenhum, na Constituição, nas leis, na jurisprudência, antes dessa decisão de 2019. E o problema é que o Supremo Tribunal Federal vem e toma essa decisão sem olhar os impactos na realidade e aplicando de novo para o passado. E quando aplica para o passado, isso quebra a segurança jurídica e gera anulação de uma série de casos. Só na Lava Jato já foram anulados 3 casos, inclusive uma condenação a uma empresa a pagar 380 milhões de reais. Foi anulada em razão da aplicação dessa decisão para o passado. De novo, a gente não tem como adivinhar as novas regras que o Supremo vai derivar eventualmente da Constituição daqui a 5 anos. Especialmente se essas regras, como nesse caso, não existem em nenhum outro país do mundo. Nenhum país democrático do mundo, nenhum país que seja do nosso conhecimento tem essa regra. Eu consultei colegas de alguns países e todos disseram que essa regra não existe em outros países. O senhor é pessimista, então, em relação ao desfecho? Ou seja, do resultado para os investigados ou denunciados como corruptores? Como os que foram corrompidos, os políticos? O cenário é ruim, sim, Renata, mas só para completar um último ponto dessa última decisão, quando eu digo que o Supremo tomou essa decisão sem ter uma noção dos impactos reais, a gente foi analisar o quanto essa decisão gera de demora nos processos e analisou 3 casos da Lava Jato. Um caso ia ter a sua demora na primeira instância dobrada se já existisse essa regra quando ele tramitou. Outros casos iam ter o tempo de demora aumentado em 60% e 40%. 3 casos que a gente analisou. A gente vai expandir essa análise para outros casos, mas isso nos dá um parâmetro, porque essa decisão foi tomada sem tomar em conta o princípio da duração razoável do processo. E agora, indo para o que a Renata trouxe. Quais são os efeitos dessas decisões e de outras decisões do Supremo que, a nosso ver, trazem dificuldades para a investigação e processos contra a corrupção? O efeito é que, quando você toma a decisão da escolha racional dos agentes, essa teoria, essa visão, ela diz que uma pessoa decide ou não praticar corrupção quando ela olha o potencial benefício, o dinheiro que ele vai desviar e que vai para o bolso dele, e os potenciais custos, a probabilidade de punição e o montante da punição. Quando diminui a probabilidade da punição e o montante da punição, o ambiente fica mais favorável à prática da corrupção. E mais ainda, essas decisões acabam derrubando ainda as colaborações premiadas, que foram o motor pulsante, o coração pulsante da Lava Jato. Porque as colaborações premiadas permitiam que, a partir da investigação de uma pessoa que praticou crimes de corrupção, você viesse a desmembrar ou viesse a expandir a investigação para dezenas de outras pessoas e empresas que praticaram crimes. E por que acaba com a colaboração premiada? Porque uma pessoa só vai colaborar com a justiça quando a colaboração, a redução da pena, a devolução do dinheiro é mais favorável do que a alternativa. E isso só acontece quando a alternativa é uma punição. O sistema de justiça tem que funcionar com toda a sua força para que acordos de colaboração premiada sejam vantajosos para os criminosos. Quando a perspectiva do criminoso é a ampla impunidade, é uma avenida de impunidade, ele não vai fazer um acordo com a justiça. E isso atrapalha o ambiente, prejudica o ambiente de celebração de acordos de colaboração premiada. Além disso, o próprio pacote anticrime teve inseridas regras que também prejudicam as colaborações premiadas. Não é à toa que você não vê mais em 2020 o número de colaborações premiadas como se via em anos anteriores. O ambiente está se deteriorando, está se prejudicando o ambiente de combate à corrupção. Existem graves retrocessos e foi justamente por isso que a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma das principais organizações sociais, mandou em 2019 uma missão de alto nível para o Brasil justamente para analisar os retrocessos no combate à corrupção.
Procurador, mas nesse ponto, nosso tempo está terminando, infelizmente, mas é importantíssimo perguntar sobre o papel da Procuradoria-Geral da República nesse contexto. O senhor entende que a atual Procuradoria-Geral da República está empenhada, está exercendo o seu papel no sentido dessa pauta anticorrupção? Houve, por exemplo, trocas no grupo de trabalho de apoio ao Lava Jato, há críticas feitas recentemente à atuação do Procurador-Geral Augusto Aras por integrantes do Ministério Público. A atual Procuradoria-Geral da República está fazendo o seu papel ou há razão para as críticas? Renata, não me cabe analisar a conduta do Procurador-Geral da República, que é o chefe da minha instituição. Agora, eu vou fazer 2 comentários em relação a isso. O primeiro comentário é que nós esperamos, como sociedade brasileira, mais sim do Procuradoria-Geral, mais sim do Supremo Tribunal Federal, em termos de responsabilização de criminosos na Lava Jato. Veja que a Lava Jato revelou um imenso esquema em que estavam envolvidas dezenas, centenas de pessoas investigadas por corrupção, em relação aos quais são graves provas de corrupção, e no Supremo Tribunal Federal, até agora, a gente teve o quê? A gente teve uma condenação com pena estabelecida. Surgiu recentemente uma segunda condenação, ainda pende a definição da pena. Mas vejam que a gente tem aí 2 condenações, quando em primeira instância a gente já teve aí mais de 150 pessoas condenadas por crimes graves, e mais de 500 pessoas estão acusadas. Então, só o Supremo Tribunal Federal pode investigar e processar as pessoas que têm foro privilegiado, as pessoas que são das mais relevantes da nossa República e que, em relação aos quais existem fortes evidências de crimes. Tá. Segundo ponto, nós esperamos que a eventual saída do então ministro da Justiça, Sérgio Moro, do governo, e o antagonismo que surge entre o atual presidente e o ministro da Justiça não venha afetar e não deverá afetar uma atuação de órgãos imparciais, independentes, como o Ministério Público, em relação quer a ele, em relação quer a Lava Jato. É essa a nossa expectativa, que isso não deverá afetar a atuação das instituições. Doutor Deltan, deixa eu fazer a última pergunta, e é sobre a Vaza Jato. O senhor não acha que aquelas mensagens que foram reveladas pela Vaza Jato, elas mostram uma proximidade grande do Ministério Público com o juiz Sérgio Moro, que acabou por desequilibrar o jogo em desfavor dos investigados e, mais especificamente, em desfavor do ex-presidente Lula? Negativo, Caio. Em primeiro lugar, essas mensagens jamais tiveram a sua autenticidade demonstrada, a sua veracidade demonstrada. Existe uma série de distorções construídas em cima disso, simplesmente para atacar as investigações. Vieram dizendo que existiriam supostas ilegalidades. Quer saber qual que é a maior prova de que não houve ilegalidades? É o fato de que nenhum processo, nenhuma investigação, nada foi anulado, nada foi derrubado. Aí você me diz, não, mas porque a prova é lícita? Não é, porque a eventual prova ilícita pode ser usada em favor de réus e mais. Porque se existissem, por exemplo, obtenção de documentos de modo indevido, fiscais, se existissem investigações de pessoas do Supremo de modo indevido, isso tudo estaria consubstanciado aos procedimentos. Os advogados iam correr lá, iam olhar, iam mostrar as coisas erradas que tinham isso e ia derrubar os processos todos. Mas não houve uma anulação, uma irregularidade demonstrada, apontada, a partir dessa série de reportagens que, a meu ver, promoveram um deslocamento do âmbito de discussão que existia em relação a condutas gravíssimas, comprovadas, crimes praticados de corrupção por pessoas das mais poderosas do Brasil, para supostas condutas ou comportamentos das autoridades que atuam no caso. Eu discordo dessa perspectiva. Nós sempre atuamos de acordo com as regras constitucionais, de acordo com as regras legais. Se você me perguntar se a gente teve contatos com o juiz, formais e informais, a gente teve, com os advogados tiveram. Se a gente teve contato via mensagem, a gente teve sim contato via mensagens. Agora, qual é o limite desse contato? O limite é a busca da justiça, o limite é a busca da verdade, o limite é seguir as regras que estão na Constituição e nas leis. Jamais se forjaram provas, jamais se combinou resultado de decisão, jamais houve qualquer conluio, qualquer acordo e mais. Se você olhar o dia a dia forense, advogados comparecem perante juízes no dia a dia e juízes fazem avaliações de casos, dizem, olha, doutor, se o senhor quer a liberdade desse réu que está preso, é importante que o senhor apresente um documento comprovando que ele tem residência fixa, comprovando que ele não se envolveu em crimes anteriormente, e esse tipo de conduta é lícita, é correta. Mais uma vez, a nossa luta contra a corrupção não é um fim em si mesmo, a nossa luta contra a corrupção é um mecanismo de fortalecer a democracia, os valores constitucionais, o império da lei e o Estado de Direito. A nossa luta contra a corrupção não é um fim em si mesmo, é um mecanismo de a gente proteger a sociedade do sofrimento humano que a corrupção representa. Quando o dinheiro é desviado da saúde, faltam respiradores, falta tratamento hospital.
quando o dinheiro é desviado das estradas e pessoas morrem nas estradas. Quando o dinheiro é desviado das escolas, a gente tem uma educação pobre. É quando falta segurança pública para todos nós e assim por diante. É isso que nos move e a gente jamais ultrapassaria a letra da lei, da Constituição, para alcançar os objetivos que a gente busca por meio da luta contra a corrupção. Perfeito, seria uma contradição. procurador. Perdoe interrompê-lo. A gente, claro, teria aqui conversa para horas de entrevista. Infelizmente, a gente tem um tempo, mas agradeço muito os esclarecimentos, a conversa e essa entrevista para o ponto. Renata, eu que agradeço a você, ao Caio, agradeço a oportunidade. É sempre bom levar informações para a sociedade. Esse é o compromisso que a gente sempre assumiu, que a gente sempre desenvolveu ao longo da Lava Jato, está levando informações, prestando contas e colocando nossas preocupações em relação a esse tema técnico que é o combate à corrupção e outro tema que faz parte da atuação do Ministério Público, que é a defesa da democracia e que com o primeiro se relaciona. Prazer estar com vocês sobre esses assuntos.